agradecer de vocês estarem aqui num curso em que é a primeira vez também que eu divulgo esse curso, é a primeira vez que, na verdade, eu dou esse nome para esse curso, mas a ideia dele já existe há algum tempo. Toda vez que eu dou o curso de filosofia do yoga, como alguns de vocês sabem, chega num determinado momento do curso, normalmente a metade do curso, e eu faço uma aula colaborativa. E a pergunta que eu faço nessa aula colaborativa é a seguinte: nós já vimos metade dos conteúdos até aqui, e aí eu gostaria de saber de vocês, alguns de vocês participaram dessa aula, né? O que desses conteúdos seria ou será útil para um aluno comum que não está se especializando, que vem no dia a dia praticar yoga, e como seria então uma aula de yoga filosófico para uma pessoa que venha ter o benefício do yoga, mas não estritamente do ponto de vista corporal. Ou seja, tornar isso que a gente chama de filosofia indiana algo que possa semanalmente alimentar as práticas pessoais de alguém. E nesse ponto a gente tem que ser técnico, cuidadoso, no sentido de lidar com essas ideias e com esses conceitos de uma maneira relativamente profunda, de uma maneira relativamente tradicional, para que eles apareçam como filosofia indiana, não apareçam como outras coisas que já têm sido feitas, mas ao mesmo tempo que soe diretamente na experiência pessoal desses indivíduos. Então era essa a ideia que eu produzia, e aí quem participou dessa aula sabe, vinham e vêm sempre colaborações muito significativas, no sentido de o que pode ser dito para a pessoa que vem uma vez, 2 vezes por semana, tal como nas práticas de Hatha Yoga, ouvir alguma coisa e meditar sobre essas coisas. É basicamente a mesma ideia, o mesmo tipo de princípio que soa nessa aula colaborativa, a ideia que me fez criar esse nome para expressar isso tudo. Então, um curso é filosofia do yoga e o outro é o yoga filosófico, no sentido de que no composto yoga filosófico, o que predomina é yoga, e a filosofia do yoga, o que predomina é filosofia. Qual que é o campo? Aqui o que eu proponho, e de certa forma faz muito sentido no yoga, é que isso seja uma prática de filosofia, que seja uma prática de filosofia no sentido que os indianos dão para a ideia de filosofia e que tem sido muito bem acolhido de umas décadas para cá dentro dos centros acadêmicos, dentro das universidades. Ainda há um universo a ser incorporado, para a gente chamar alguma coisa de filosofia, pegar esse nome emprestado da tradição europeia predominantemente. Há muita coisa que precisa ser esclarecida, e tanto evitando aquele entusiasmo inicial, tudo é filosofia, e evitando também esse radicalismo etnocêntrico de dizer só é filosofia aquilo que geneticamente foi produzido dentro de uma determinada origem. Então, um certo cuidado do que a gente chama de filosofia é sempre bom, para não cair em nenhum dos dois campos. Quando a gente pensa em termos de práticas de yoga, de uma maneira geral, nós estamos pensando em alguma coisa que abrange desde as práticas conceituais, que é isso que a gente faz quando chama de filosofia, até as práticas corporais, que nós fazemos então dentro do contexto do Hatha Yoga. Em sânscrito, nós não temos uma palavra para teoria que seja excludente disso que nós chamaríamos de prática. É curioso que as palavras que nós usamos para teoria, Vada é uma delas. O que é Vada? Vem da ideia de Vada. Vada é falar. Vada no sentido, então, de aquilo que é dito, no sentido de discurso, no sentido de ideias, de noções. Vada envolve os aspectos que nós chamamos de prática.
porque há uma certa discussão que começa ali no princípio do primeiro milênio antes de Cristo, ou seja, cerca do século 9 antes de Cristo, que já começa a produzir certas práticas de introversão, isso que a gente hoje chama de meditação, como uma forma de nós, de fato, internalizarmos as coisas que nós estudamos. Todo mundo sabe, pela experiência de vida, e não precisa estudar filosofia formalmente para isso, que uma coisa é você saber de algo, uma coisa é alguém chegar e te contar algo. Outra coisa é você, de fato, internalizar esse algo fazer parte da sua vida. Todo o processo filosófico, contemplativo, especulativo, envolve essa dificuldade, né? E muitas vezes essa lacuna, esse espaço, né, que está entre saber de algo conceitualmente, concordar, saber racionalmente e agir de acordo com esse algo. E no pensamento indiano sempre esteve acompanhando a produção desses conceitos e dessas ideias alguma prática que a gente pode chamar hoje de meditação, e já já eu vou conceitualizar isso de uma maneira mais abrangente, que são práticas de introversão. Observar conceitos e fazer com que esses conceitos encontrem as realidades às quais eles se referem. Então, se eu falo de um conceito, se eu crio um conceito relacionado ao meu ser, relacionado à minha mente, relacionado à minha consciência, depois tem o trabalho de campo. E o que é o trabalho de campo? É buscar a realidade correspondente a esse conceito por meio de uma prática de introversão. A gente precisa juntar conceito com realidade, para que o conceito não seja um fim em si mesmo. E o grande problema, a grande armadilha do praticante de qualquer disciplina, não só indiana, é confundir o meio com o fim. O conceito é um meio para alcançar algum tipo de realidade. Ele não é o fim em si mesmo. Assim como o asana. Quem é praticante de asana sabe também dessa armadilha. O asana é um meio para atingir um determinado estado de consciência. E qual é a armadilha do praticante de asana? Passar a vida aprimorando a prática do asana pelo próprio asana. Não é diferente nas práticas conceituais. Você pode passar a vida estudando um conceito, delimitando esse conceito, associando esse conceito, colocando. Pode ser esse o seu objetivo. Se você faz história da filosofia, é isso. Mas se você quer de fato incorporar as ideias que estão estabelecidas nessas práticas conceituais, a armadilha ela é tão obscura quanto é a armadilha para o praticante de asana. Normalmente no yoga, o praticante de asana é que leva a má fama. A gente vê os professores de yoga recebendo essa crítica o tempo inteiro. Não, mas ele agora só faz asana, perdeu o sentido, isso não é mais yoga, isso é apenas uma prática corporal. De fato, é uma crítica valiosa, ela deve ser ouvida com atenção. Mas isso não é exclusivo do praticante de asana. Qualquer um que esteja lidando com certos meios, sejam os conceitos, sejam os asanas, devem, de alguma forma, permitir que essas ideias, que essas práticas, sejam as práticas cognitivas ou práticas não conceituais, como é o caso do asana, estabeleçam uma ligação com um determinado estado de consciência. Então, quando nós tratamos dessas ideias, a gente trata imediatamente dessas ideias de uma maneira que relacione essas ideias a alguma prática que traga interioridade, que traga a possibilidade de nós encontrarmos isso na nossa própria presença. Uma das formas de fazer isso é aquilo que a gente chama de meditar. E aí há várias técnicas, vários universos nos quais nós penetramos para poder alcançar algum tipo de ressignificação do nosso próprio ser. Há dois grandes processos envolvidos na prática meditativa: a ressignificação e o redimensionamento. Uma vez que você se ressignifica, você se redimensiona. Você encontra uma relação completamente diferente de proporção entre o que você era e o que você passou a ser. A dinâmica do contexto que nós chamamos filosófico indiano
envolve de fato certas práticas que nós chamamos de meditativas. Isso não significa que essa seja a diferença entre filosofia indiana e filosofia de origem europeia. É comum o praticante de yoga, inclusive por literatura de boa qualidade em alguns aspectos, ler essas falas preconceituosas com relação à filosofia produzida nesse lado que a gente chama genericamente de Ocidente. Ocidente e Oriente são duas grandes generalidades. Quando nós falamos disso, nós estamos falando de uma característica especificando o que é o pensamento indiano, a forma do indiano produzir conhecimento, mas de maneira nenhuma nós podemos dizer que, como muita gente repete esse clichê, que a filosofia indiana é prática e a ocidental não. Isso é uma imensa bobagem. Há várias maneiras de algo ser prático e a prática que se consolidou na Índia não é a única possível. Toda a filosofia ela busca um processo de ressignificação do ser. Não tem filosofia, um sentido na filosofia se não houver uma intenção de que isso traga um benefício para quem a pratique. Então é disso que a gente vive, quando nós falamos que yoga é uma filosofia. O que povoa uma escola de Hatha Yoga? A ideia de que não se está fazendo aquela prática pelo corpo em si mesmo. O corpo é um benefício, a maior parte dos alunos busca de fato um benefício para o corpo, mas por que está buscando isso justamente no yoga? Por que fazer isso de olhos fechados numa sala de aula que tem um relativo silêncio, uma relativa tranquilidade, se você pode fazer numa academia barulhenta de olhos abertos? Por razões óbvias, porque as pessoas estão buscando alguma coisa que está associada a essa integração, no mínimo corpo e mente, para a gente não entrar em categorias espírito e tudo mais. O Hatha Yoga, por mais que ele tenha na sua modernidade uma quantidade enorme de variantes e de possibilidades de ser praticado, cada linha tem o seu protocolo, tem as suas variantes, o seu modo de orientar os praticantes, ele guarda um elemento fundamental das tradições indianas, que é a capacidade de entender que o corpo não é uma entidade burra, a ser adestrada, a ser treinada simplesmente de uma maneira unilateral. O Hatha Yoga absorve elementos das filosofias antigas em todas essas variantes modernas, porque ouve o corpo. Porque você não vai fazer Hatha Yoga como você faz um exercício comum num condicionamento físico, em que você pode colocar o fone de ouvido, aproveitar a sua prática de esteira para fazer uma aula de inglês, e aí você tem uma dimensão filosófica a respeito do corpo, de que o corpo é uma matéria inerte, que você dá vida a ela e do jeito que você quer. Na nossa tradição de educação física, de umas décadas para cá isso tem se modificado, mas ainda o que predomina é o pensamento que vem dos esportes de competição e do treinamento militar. Em ambos, o corpo não tem subjetividade, o corpo deve ser treinado. Nos esportes de competição, o outro é o seu rival, então o foco é o outro, é ser melhor do que o outro. E no treinamento militar, o indivíduo não é soberano, o que é soberano é o corpo militar. Então o seu corpo faz parte num conjunto de corpos e com isso ele perde a subjetividade. No yoga, a presença da subjetividade enquanto vontade do indivíduo, e a gente vai falar bastante de vontade sobre vários aspectos, a vontade do indivíduo ela prevalece no yoga. O corpo precisa ser ouvido, e ser ouvido de uma maneira não conceitual. No Hatha Yoga, a gente só fala para orientar os alunos porque não tem outro jeito de fazer. Se nós pudéssemos orientar de uma maneira não conceitual, seria ainda mais bem-vindo. E é possível, a gente pode fazer alguns experimentos nesse sentido também. Então vejam, isso tudo para a gente dizer que mesmo no contexto do Hatha Yoga, que aparentemente é uma atividade corporal, nós ali guardamos aspectos, sendo mais específico, cosmológicos, que entendem o corpo como uma realidade que tem inteligência, e essa é a mesma inteligência de toda a matéria,
Aí a gente consegue entender um pouco mais do que é uma prática de Hatha Yoga. Por que ele produz tanto benefício, mesmo que o professor nas suas orientações não esteja falando de conceitos e os alunos, em grande parte, não têm a menor noção do que seja o pensamento indiano. Mas o que é esse benefício? É esse momento de integração entre duas realidades que são polares, né? No mínimo, a gente falar corpo e mente, né? Essas duas polaridades, que normalmente andam uma para cada lado. Né? A mente fazendo o seu universo interno que se retroalimenta, né? A mente tem essa capacidade de criar energia para si mesma e essa energia vai produzindo o seu mundo interno e o corpo nos seus afazeres diários. Né? E essas duas realidades, 1 hora ou 2 horas ao longo da semana, produzem esses benefícios que a maioria das pessoas presencia nas escolas de yoga. Né? Que filosofia está por trás disso? Muitas delas. Né? Então, essa é a ideia central desse curso. Né? A gente ter filosofia como prática, né? E sempre essa contrapartida da meditação, de num determinado momento, né? A gente para e cada um faz a absorção que considera necessário ao seu ser, né? Em relação à sua finalidade pessoal de estar aqui. Né? Como vai funcionar a questão dos temas? Né? A ideia original, né, e eu gosto de ter as coisas muito bem organizadas, mas não gosto de ser refém da minha própria organização. Né? Então, num primeiro momento, eu chamo. A ideia original é que a cada mês nós tratemos de um tema diferente. Né? Mas nada impede disso se transformar no sentido um tema durar menos tempo ou durar mais tempo, e a divisão não ser também temática em algum momento, a depender do que a gente venha fazer aqui, vamos olhar essa obra e não esse tema. Né? Há várias maneiras de nós nos organizarmos com relação a isso. Mas, em princípio, para esse ano, né, e eu já tenho na minha mente um projeto temático para o próximo ano, é um tema por mês. Né? E nisso nós vamos alcançando, ao longo dos encontros, olhando por várias óticas esse tema, né, e produzindo então algum tipo de exercício interno. Né?